Seja muito bem-vindo em nosso canal, aqui no canal da Vale Brasil Concursos. A gente passa dicas especiais para você, tem vídeo praticamente todos os dias, né, para o concurso da Guarda Civil Municipal de Manaus. Nesse caso, a dica hoje é de Direito Constitucional. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui para trazer questões para você da sua banca, IBFC, e a gente vai, ao longo da explicação das questões, a gente vai discutindo alguns assuntos. Quem é meu aluno há mais tempo já sabe que eu não estou aqui só para te passar o gabarito, porque se essa fosse a intenção, você pegava qualquer material na internet com o gabarito e conferia. A intenção aqui é a gente discutir as questões, porque dificilmente vai cair uma questão da mesma forma, mas pode cair uma questão parecida, e com essa discussão eu atento você a alguns pontos que você pode estar pecando, pode estar fraco. As questões é um termômetro ali para você saber. Se você tiver mais dificuldade nessa questão, quer dizer que naquele ponto você tem que estudar mais, beleza? Dito isso, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações e o sininho, que toda aula nova que surgir você vai ser notificado. A Vale aqui não vai ficar enchendo você de assuntos que não tem nada a ver com concurso. Todos os vídeos aqui têm relação direta com o concurso, então não vai ser aquele canal que vai ficar te enchendo de outras coisas para você se distrair. Outra coisa, se você quiser adquirir o pacote aqui para estudar na Vale, para a Guarda Civil Municipal de Manaus ou qualquer outro concurso, clique aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender. E como qualquer coisa que você comprar na internet, você tem a garantia de 7 dias. Então, comprou, adquiriu, não é aquilo que você esperava, tenho certeza que isso não vai acontecer. Os professores da Vale estão imbuídos na sua aprovação, não é somente aqui vender aula, a intenção aqui é que você seja aprovado mesmo, para que você se torne um replicador da Vale. Não é comum o aluno, depois de aprovado, voltar aqui na Vale e falar: deixa eu gravar um vídeo aí, porque a Vale me ajudou bastante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, e qual questão que você tem mais dificuldade, qual assunto que você quer que esse professor grave. Outra coisa, se você quiser adquirir simulados, não quero comprar o curso da Vale aqui para a Guarda Civil Municipal de Manaus, mas eu quero adquirir simulados, pacotes de simulados, dentro do canal da Vale, ali nas aulas você já tem acesso aos PDFs, ao edital verticalizado, que ajuda bastante, mas se você não quiser adquirir o pacote completo, você pode adquirir somente o pacote de questões, simulados. Isso ajuda você também nessa caminhada rumo à sua aprovação. Guarda Civil Municipal de Manaus vai ser concorrido, mas uma vaga já é sua, isso se você treinar da forma correta, beleza? Trouxe as questões aqui, vou colocar no quadro para você o nosso assunto. Deixa eu só ver onde a câmera está pegando aqui assim, né? Ó, o meu nome é Magno, o meu Instagram é @Magno Assis44. Qualquer dúvida, pode ir no meu Instagram e mandar a dúvida lá. Estou sempre postando algumas coisas de questões de concurso, isso pode te ajudar também a conseguir aí, estudar de forma mais prática. Ó, o nosso assunto hoje aqui é Direito Constitucional e as questões que eu venho trazer para você. Beleza? A gente vai enumerar as questões, vai discutir uma por uma e surgindo aí algum apontamento, eu vou fazer esses apontamentos com você, beleza? Antes de tudo, eu coloquei aqui o edital para a gente discutir. Esse edital que tem um assunto extenso aí para a Guarda Municipal de Manaus, mas é um assunto que ainda dá para estudar, porque tem muitos assuntos que, se você estuda para outros concursos, tem muita coisa que repete. Ó, o que cai? Ó, direitos, princípios fundamentais, dos direitos fundamentais, artigo 5º, né? Artigo 1º ao 4º, depois o artigo 5º, o artigo 144, que é da segurança pública, e lá da ordem social, no finalzinho. Da ordem social é um assunto que os deveres do Estado de promover justiça, isso não está na Constituição, é um assunto à parte. Essa ordem social, seguridade, educação, cultura, no mínimo uma questão eles tiram daí, porque é um assunto que muita gente não chega no final do edital. Dos princípios fundamentais também deve ter uma questão, o grosso das questões aqui deve vir no artigo 5º e no artigo 144, mas no mínimo uma questão de artigo 1º ao 4º e uma questão de ordem social você pode esperar. As grandes questões vão vir do artigo 5º, artigo 144, mas você tem que saber todos eles, não pode ir na prova para acertar só os mais fáceis ou só os mais pedidos, tem que ir na prova para acertar todos. Alguns aqui eu coloquei em cima o ano, só para você ver que são questões atualizadas. Essa questão é fácil, mas caiu tem pouco tempo, tá vendo? Caiu para analista técnico, da mesma banca que você vai prestar aí, ó. Na Bahia, né, 2023 aí, e de acordo com a Constituição brasileira, as funções do Estado são exercidas por 3 poderes distintos e independentes.
eles devem funcionar em harmonia, de maneira a se complementarem e se limitarem em suas ações. Os três poderes são, essa é uma questão de nível bem fácil, mas que caiu para você ver aí que cai questões também de nível fácil na IBFC. A IBFC é uma banca que muita gente tem medo, porque acha que vai cair mais questões difíceis, como a FGV, o CESP, só que a gente tem aí, nesse nível de analista técnico, que é uma prova bem assim, elaborada, uma questão de nível muito fácil, mas que muita gente pode confundir. Executivo, a letra A, Executivo, Estados e Municípios, Executivo, Legislativo e Judiciário, Estados, Distrito Federal e Municípios, Executivo, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Muita gente pode confundir como funciona a unidade federada e os poderes que exercem nessa unidade. Muita gente pode confundir essas duas coisas e se você acertou, parabéns para você. Se você não acertou, eu vou tirar algumas dúvidas suas aqui. A primeira dúvida é sobre poderes. Quando a gente fala de um Estado federado, o Brasil é um Estado federado, ele é formado por federações, como o próprio nome já diz. Por isso que a gente fala que o Brasil é uma federação, porque é formado por federações. Cada unidade dessa federação a gente chama de UF, unidade da federação. Por isso que você fala que quando você vai preencher qualquer coisa na internet ou pessoalmente mesmo, está lá o UF, você coloca Minas Gerais, você coloca Amazonas, você coloca Acre, Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Isso é o UF, unidade da federação. Essa divisão é uma divisão territorial. Quando eu falo de poderes, quais são os poderes que atuam nessas unidades da federação. Lembrando que o poder legislativo, e qual artigo que eu acho isso, professor? No artigo 2º, que trata dos poderes. Pode cair desse jeito fácil? Sim, pode. Legislativo, executivo e judiciário. Pode cair fácil assim? Pode. Eles gostam de colocar nessa ordem, a Constituição sempre vai trazer nessa ordem, porque aqui se elabora as leis, via de regra, né? Tem outras atribuições do legislativo, aqui se executa, se administra as leis, e aqui se julga essas leis que foram, via de regra, criadas aqui. Com exceções, o executivo também pode criar decretos, medidas provisórias, o judiciário também pode criar jurisprudência, o legislativo aqui pode atuar como fiscalizador do executivo, que a gente chama isso de sistema de freios e contrapesos. Em inglês, esse termo vem do inglês, checks and balances, que quer dizer que um poder aí atua ao mesmo tempo, são harmônicos e independentes entre si. Então tem banca que gosta de brincar com essas duas palavras, fala que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cuidado, porque esses poderes são harmônicos e independentes, como se eu tivesse aqui um pedestal ou um pódio com 3 tamanhos iguais, onde o legislativo, executivo e judiciário ficassem na mesma altura. Não existe uma hierarquia entre os poderes, não existe uma dependência, mas existe um sistema onde um poder acaba freando o outro para evitar que um desses poderes venha sobressair-se para tentar eliminar um outro poder. Outra coisa que a banca pode fazer, uma das coisas é confundir você aqui que os poderes não seriam independentes. Outra coisa que a banca pode colocar, que não, nessa questão não teve, mas não é incomum de acontecer, é acrescentar o poder moderador. O poder moderador, antigamente, no Brasil, quem exercia foi Dom Pedro I. Dom Pedro I instituiu os 3 poderes, mas tinha um 4º poder, que era o poder moderador, que era o poder do imperador, que ele fiscalizava todos os outros poderes. Esse poder não existe mais, depois da monarquia esse poder foi abolido, obviamente, e hoje não existe esse poder moderador. Então, cuidado também que eles costumam colocar o 4º poder como do Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão independente, não faz parte do Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário. Então, se colocar isso, você marca como incorreto. Então, esse aqui é uma questão de nível fácil, mas serviu para a gente discutir aqui de artigo 2º da Constituição Federal, que trata dos princípios fundamentais. Se você voltar no seu edital, tá justamente nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, do artigo Princípios Fundamentais, artigo 1º ao 4º. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho? Artigo, questão 1, letra B é a nossa resposta. A 2, também caiu na prova de analista técnico, é uma questão muito atual, que também pode cair na sua prova, trata dos direitos sociais. Lembrando que, quando a gente fala de direitos sociais, está aqui para cair no seu edital, ó, direitos sociais. O professor não está inventando, não, está no seu
no seu edital. A respeito dos direitos sociais, lembrando que, quando eu falo de direitos sociais, eu estou falando do artigo 6º ao artigo 11, que do artigo 12 em diante eu trato da nacionalidade, e do artigo 6º eu trato dos direitos sociais ali, ipsiliteris, lembrando que no artigo 6º eu tenho um parágrafo único que trata aí eu vou falar isso aqui porque pode te salvar na hora da prova. No artigo 6º da Constituição, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para te mostrar, para a gente não passar batido nisso aqui, ó. Eu vou trazer essa questão para você, justamente para me eximir de qualquer culpa aqui, porque muita gente não sabe disso aqui, ó, e eu quero trazer para você uma coisa que muita gente ainda desconhece. Ó, aqui está o artigo 6º, o artigo 6º para você aí. O artigo 6º você já conhece, que trata dos direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais não é somente o artigo 6º. O artigo 6º vem inaugurando os direitos sociais, mas ele vai até o artigo 11, de forma que o artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o artigo 8º, que trata dos sindicatos, em diante, também são direitos sociais. O artigo 6º da Constituição, ele não tinha esse parágrafo único aqui, ó. Esse parágrafo único, ele é relativamente novo, aqui é de 2021. Muita gente não sabe dessa condição e acaba esquecendo isso aqui. Já vi cair na prova, caiu na prova aqui em Minas Gerais tem pouco tempo, e muita gente errou por não saber, por estar estudando em material desatualizado. Então, se você não tem isso no seu material, atualize o seu material. O parágrafo 1 do artigo 6º, que está dentro de direitos sociais, ele fala o seguinte: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, incluído pela Emenda Constitucional 114 de 2021. Lembrando que isso aí nada mais é do que positivar. O que é positivar? É colocar na lei aquilo que já estava acontecendo. Alguns governos passados chamaram de Vale Gás, outro governo que é o Programa de Transferência de Renda, outro governo chamou de Bolsa Família, o governo anterior a esse, que está no momento, chamou de Auxílio Brasil, e, se eu não me engano, agora voltou para a Bolsa Família, cada um colocando o nome para dar nome ao filho, como se tivesse criado esse programa, mas esse programa já existe desde a época do Sarney, só vai mudando aí os critérios, vai mudando aí quem vai receber, os requisitos, e vai mudando também o valor, mas esse programa já existe, é um programa de transferência de renda, que antes não estava na Constituição, estava em leis infraconstitucionais. Hoje, o parágrafo 1 dos direitos sociais positivou o Bolsa Família, Auxílio Brasil, como queira chamar. E ele está aqui no parágrafo único, então se cair na sua prova, copiado e colado do jeito que está aqui, você vai marcar como correta. Muita gente errou, colocou como incorreta, porque isso não era direito social, isso foi a invenção, porque a pessoa não sabia que isso estava aqui no artigo 6º, beleza? Artigo 6º também você tem que saber esses direitos aqui, tem vários mnemônicos por isso aqui, eu não quero confundir a sua cabeça. Se você não tem nenhum mnemônico, me chama lá na @magna644, que eu vou te passar. Se você já tem um mnemônico, que é aquelas palavras para lembrar, eu não quero confundir a sua cabeça. Às vezes eu passava o mnemônico, o aluno falava: professor, você me confundiu todo, porque eu já tinha um mnemônico aqui dos direitos sociais. Lembrando que direitos sociais, como eu disse agora há pouco, não é somente o artigo 6º. O artigo, inclusive, aí, o que está se cobrando nessa questão 2 é justamente os direitos dos trabalhadores. Então, vamos lá na nossa questão aqui. Deixa eu abrir para a gente discutir novamente. A respeito dos direitos sociais assegurados ao trabalhador na Constituição Federal de 88, relativos ao direito coletivo de trabalho, assinar a alternativa correta. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicatos. Isso está no artigo 8º, tá? Não precisa de autorização judicial para a fundação de sindicato, tá? Precisa de alguns requisitos que a gente vai discutir logo em seguida. O aposentado afiliado não tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, ainda no artigo 8º isso aqui. 8º em diante, né? Porque tem alguma coisa de artigo 8º, artigo 9º, artigo 8º em diante, que trata dos sindicatos. Artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 7º, o artigo 8º em diante, trata dos sindicatos. Assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que os interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Nas empresas com mais de 20 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Eu coloquei essa questão, se eu não me engano, no meu Instagram, oscilaram aqui as respostas entre C e D. Pouca gente marcou A, acho que uma pessoa só marcou B, e a maioria oscilou, a maioria acertou, que é a letra C, mas muita gente oscilou aqui na D, porque lembrava disso na prova, quando estava estudando para a prova. E
eu vou tirar essa dúvida de você agora, vou colocar aqui para a gente discutir esse artigo 8º. Se você tiver com a sua Constituição, já vai fazendo os apontamentos. Se você não tiver, não tem problema, que eu trago para você aqui a Constituição para a gente discutir isso aqui, ó. Ó, aqui, deixa eu fazer uma transição para a cara do professor aqui, e logo em seguida vou fazer uma transição para o artigo, ó, lembrando que eu estou agora, para você se situar, se você não sabe isso, é uma hora de você abrir sua mente aí, ó. É livre associação profissional sindical, observado o seguinte, ó, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público interferência e intervenção no sindicato. Então, vem cá comigo. O que você tem que saber do sindicato aqui, principalmente no que as questões cobram? Ó, lembrando do artigo 8º e incisos que vêm depois do artigo 8º. Artigo 8º que trata dos sindicatos. Artigo 8º, deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui para a gente revezar, que trata dos sindicatos. O sindicato fala o seguinte, o Estado, aqui Estado com letra maiúscula, quando eu falo de interferência, intervenção e necessidade de autorização para fundação. Não existe, aqui eu vou colocar aqui um asterisco, uma bolinha aqui, ó. Esse. O Estado não pode interferir no sindicato, lembrando que a Constituição de 88, a gente está vindo aí de um regime militar e foi colocado isso na Constituição para evitar o que aconteceu antes de 88 e de 64 até a criação da Constituição em 1988. A Constituição foi promulgada dia 5 de outubro de 88, o contexto histórico trazia algumas violações de direitos, principalmente direitos trabalhistas, direitos de sindicatos, e foi colocado isso aqui na Constituição. O Estado pode interferir? Não. O Estado pode intervir? Não. Precisa de autorização para a fundação de sindicato? Não. Então, o que se exige para criar um sindicato? Existe dois requisitos. Então, quais são os requisitos? Os requisitos são... O primeiro requisito é o que o artigo 8º traz para a gente aí, ó. Deixa eu só pegar um pincel que está escrevendo melhor aqui. Vou deixar você com o artigo 8º aqui, ó. Registro no órgão competente. Vou pegar um pincel melhor aqui, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui tá melhor. Vamos voltar aqui, ó. Quais são os requisitos? Registro no órgão competente, como se fosse fundar a empresa. Então, o Estado não precisa autorizar. O sindicato não chega lá falando, eu quero criar um sindicato, o Estado me autoriza ou não. Ele só vai ter que registrar, formalizar. Outra coisa, não... Ó, isso aqui tá ruim, vou colocar para cá. Ó, proibição de criação de mais de um sindicato na mesma base territorial. Mais de um sindicato da mesma categoria, tá? Da mesma categoria. Eu vou te explicar de um jeito que você não vai esquecer isso aqui. Categoria. Base territorial. Então, o sindicato. O Estado não pode interferir, não pode intervir, não precisa de autorizar para criar. Mas tem alguns requisitos. O primeiro é que se registre em um órgão competente. O segundo é que não pode ter mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial. E essa base territorial não pode ser menor que um município. Exemplo. No município de Manaus, exemplo, tá? Existe, por exemplo, o Sindicato dos Farmacêuticos Práticos. Existe em Manaus, no município e na cidade de Manaus. Então, não pode ser criado um sindicato para essa mesma categoria, por uma questão lógica. Pensa comigo, se um sindicato já é difícil negociar, imagina se tivesse dois sindicatos para a mesma categoria. Então, para se criar um sindicato, tem que se olhar primeiro se já não existe um sindicato naquela mesma base territorial. E pode ter uma base territorial englobando mais de um município? Pode.
Na nossa região aqui, por exemplo, tem sindicato da região toda, que engloba mais de um município. Pode-se desmembrar isso, fazer mais de um, desde que eles desmembrem cada um para uma cidade. O que não pode ter um sindicato, por exemplo, do bairro X e Y, que seria menos que um município. Então, não pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial. E essa base territorial não pode ser inferior ao município, pode ser superior. Pode ter uma base territorial de 3 municípios. Uma cidade pequena, por exemplo, pode juntar as 3 cidades e fazer o mesmo sindicato. O que não pode é dividir uma cidade ao meio para o sindicato A e sindicato B. Então, esses 2 requisitos estão positivados aqui no artigo 8º. Não precisa de autorizar, não pode interferir, não pode intervir, mas tem uns requisitos. O primeiro é que ele seja registrado no órgão competente, como se fosse uma empresa, tem que ser registrado formalmente, e também que não pode ser criado mais de um sindicato. Aí está logo em seguida, aí no inciso 2, ó. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município, que eu acabei de falar aqui. Então, uma das questões a gente coloca como incorreta, porque está aqui a sua resposta, que fala que precisa de autorização e não precisa. A outra que fala sobre o filiado, o aposentado poder ou não votar, está aqui no inciso 7, ó. O aposentado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindical. Esse aposentado tem que ser filiado. Então, o aposentado aposentou, ele era um sindicato, ele participava do sindicato dos práticos de farmácia, o exemplo que eu citei aqui. E ele aposentou. Ele pode continuar votando e também se candidatar a um cargo dentro do sindicato, desde que ele seja filiado, aí sim não tem problema. O aposentado pode votar e ser votado, o que é muito comum também para que aquela pessoa que não está aposentada, às vezes tem medo da retaliação em ser presidente de um sindicato, coloca as pessoas aposentadas, isso é muito comum essa prática. Então está incorreto porque fala que o aposentado não pode votar. Muito cuidado com essa observação que eu vou fazer agora, porque cai muito na prova, falando que o aposentado teria direito de votar, mas não teria direito de ser votado, ou o contrário, que o aposentado pode ser votado, mas não pode votar. Lembre-se que o aposentado, desde que filiado, ele pode votar e pode também ser votado no sindicato, beleza? E deixa eu trazer a última aqui, ó. É esse aqui, ó. Nas empresas com mais de 200... Deixa eu colocar para você aqui na tela. Ó. Nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento com os empregadores. Então, nas empresas com mais de 200 empregados. O que a questão trouxe aqui para a gente? Deixa eu colocar de novo na tela para a gente aqui, ó. A questão trouxe, ó... Esse aqui é o incorreto, ó. A primeira está incorreto porque fala que o Estado precisa autorizar e não precisa autorizar, não pode exigir essa autorização. O sindicato vai ser criado desde que ele siga esses requisitos que eu pontuei. O aposentado filiado, aí está falando que ele não tem direito, tira esse não, fica incorreto. O 3 está copiado e colado da Constituição. Logo acima aí, se você foi um pouco mais atento, você deve ter visto que está logo acima aqui, ó. É assegurada a participação no artigo 10 aqui. Esse aqui é o correto. E no artigo 11, fala que as empresas com mais de 200 empregados. E o que está falando aqui na questão? Fala justamente o contrário, né? 20 empregados. Então, esse está incorreto pelo fato de estar escrito 20. Esse aqui que está errado, ó. Nas empresas com mais de 200 empregados. Não é 20 empregados, é 200 empregados. Uma das pessoas passa a ser o representante, porque a empresa tem muita gente, uma empresa de 20 pessoas, é mais fácil da pessoa tratar diretamente com o chefe. Nas empresas com mais de 200, aí sim, elege-se alguém para ser o representante, o porta-voz ali do entendimento com os empregadores ou o empregador, de acordo com o caso concreto. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, copiado e colado do artigo 10 da Constituição, beleza? Tranquilamente aí a letra C. Sem mais delongas, vamos pular para a nossa próxima questão. Questão 3. O artigo 7º da Constituição, mais uma vez uma prova de 2023, ainda nessa prova de analista técnico, que caiu bastante questões aí de direito constitucional, como vai ser na sua prova. O artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, das disposições dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição enquanto seu parágrafo único, elenca aqueles assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos. A respeito do tema, analise as afirmativas abaixo. O salário mínimo fixado em lei não é um direito à categoria dos trabalhadores domésticos. O piso salarial
proporcional à extensão e complexidade de trabalho, não é um direito assegurado a trabalhadores domésticos. A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração não é um direito assegurado aos trabalhadores domésticos. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no artigo 7º, deixa eu colocar ele na tela para você, para a gente elencar quais são os direitos dos trabalhadores domésticos. Tá aqui, ó. Eu vou colocar na tela para você. Se você estiver acompanhando comigo junto com a Constituição, a gente pode discutir isso aqui, ó. Vou colocar na tela. São asseguradas as categorias dos trabalhadores domésticos os previstos no inciso 4, 6, 7, 8, 10. Deixa eu só colocar aqui o que foi pedido. Então, salário mínimo. Salário mínimo está onde? Salário mínimo está no... redutibilidade do salário, garantia nunca inferior ao mínimo. Então, o salário mínimo está nas garantias? Está no 7. Então, aqui você tem que voltar no parágrafo único. Isso não é muito comum de cair, mas é bom de você saber. Aqui tem. Então, aqui, as domésticas, 7. Então, tá assim. A segunda pergunta é piso salarial proporcional à extensão do trabalho. A gente tem que ir lá na extensão, no piso salarial e ver se está aqui nos direitos das domésticas. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Ou seja, o 5. O 5 está lá? Vamos voltar aqui no parágrafo único. O 5 está? O 5 não está. Então, o piso salarial não é um direito das domésticas. O próximo que pergunta na questão é participação nos lucros. A PL, será que está aqui? Vamos lá na participação nos lucros. É uma questão chata, participação nos lucros, 11. Participação nos lucros e resultados. Aí a gente vai lá no parágrafo único e vê se o 11 está. Aqui, o 11 não está. Não tem o 11. Do 10 aqui, pulando por 13. Então, não tem. Isso aqui tem outros direitos, mas esses não tem. Então, voltando à questão, quais são o salário mínimo das domésticas, é um direito. O piso salarial proporcional não está elencado e nem o 3. Então, só sobrou a questão 1. A afirmativa 1. Então, só 1, letra B. Essa questão eu trouxe aqui justamente porque pegou muita gente desprevenido. Então, se você errou a questão, não se preocupe, porque aqui você não vai errá-la mais. Infelizmente, é uma questão mais chata, você tem que ir, ficar voltando, mas é o jeito de aprendê-la, de conseguir memorizá-la. Você vai ter que ir lá no direito e voltar no parágrafo único. Se você tiver aí a Constituição na mão, você já vai colocando aí nos incisos, isso aqui é salário mínimo, isso aqui é direito a férias, isso aqui é direito ao trabalho noturno, você vai colocando um por um, para quando te perguntar na prova, lembrando que essa questão é da EBFC, a EBFC gostou dessa questão, pode ser que vai cair alguma coisa relacionada ao trabalho das domésticas de novo, que está aí elencado no seu edital. Essa aqui, para a gente finalizar essa transmissão, a nossa dica aqui é de 30 minutos, tem outras questões que eu gostaria de passar, se você tiver interesse, pode me chamar no meu Instagram, @magnacis44, para a gente discutir essas questões também. São considerados direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. É assegurado a todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Certíssimo, está no artigo 5º da Constituição. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Corretíssimo também, está desse jeito na Constituição. Cuidado, que a banca costuma colocar aqui, que a exercício que a empresa ou que o decreto oferecer ou que a categoria estabelecer, cuidado. O que pode determinar se uma categoria, uma profissão, um ofício vai ser exigido uma qualificação técnica mínima é a lei. Professor, eu não entendi isso aqui. O que garante, por exemplo, que você possa trabalhar de qualquer ofício ou profissão sem ter que obedecer os requisitos mínimos? Você olha lá, por exemplo, eu quero ser mecânico de moto. Existe uma lei dizendo que para ser mecânico de moto eu tenho que ser formado em mecânica? Não, então eu posso ser mecânico de moto desde que eu tenha cliente e saiba fazer o serviço. A lei de livre mercado, somos um país capitalista. Agora eu quero ser, por exemplo, dentista. Eu tenho que ser formado em odontologia, tenho que ter o meu registro no CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Quero ser médico, tem que ter o CRM, tem que ser formado em medicina. Se for especialista, tem que ter a residência. Se for advogado, tem que ser aprovado, tem que ser bacharel em Direito, obviamente, e aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Então, são qualificações mínimas que se exigem para aquela profissão. O que acontecia com o jornalismo até pouco tempo. Até pouco tempo, para você ser jornalista, você tinha que ser formado em jornalismo. Hoje já não existe isso mais. Mas o que garante isso é a lei.
Existe uma lei dizendo que para ser advogado precisa passar na OAB. Existe uma lei dizendo que para ser médico você tem que ser formado em medicina e ter o seu CRM válido, ou seja, a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina. Existe uma lei dizendo isso. Quem diz isso não é o órgão, é uma lei. Então, quando a banca colocar desse jeito que está aqui, você vai colocar como correta. Quando ela mudar de lei para órgão, para decreto, você vai marcar como incorreta. Já trago essa condição para você, porque a banca pode trazer isso de forma diferente. Então, eu tenho a 1 e a 2 corretíssimas. É plena liberdade de associações para fins lícitos, vedado de caráter paramilitar. Certinho, não pode ter associação para fins ilícitos e não pode ter também de caráter paramilitar. A lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí está, né, existe uma questão até de português, não faz nem sentido, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ela não retroage. Via de regra, a lei penal não retroage, senão a gente teria aí eternamente julgamentos, porque a pessoa foi julgada, a lei penal retroagiu, para piorar, aí aquele crime que era de 4 a 8 passa a ser de 6 a 12, e aquela pessoa que estava presa até comentar a pena, então não pode. A lei penal só pode voltar, só pode retroagir. O que é retroagir? Voltar e ter a sua ação voltada no tempo, só se for para beneficiar o réu. Hoje, se descriminalizar algum tipo de conduta, todas as pessoas que estão presas por essa conduta vão ter que ser soltas, porque para beneficiar pode. Se houver uma diminuição de pena naquele tipo penal, também pode para beneficiar. O erro aqui na questão está porque está assim, ó, a lei penal retroagirá, deveria ter um não aí. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade policial competente. Aqui está errado, é a autoridade judicial. A autoridade policial não processa e não sentencia ninguém. A autoridade policial, como o próprio nome já diz, está imbuída aí do policiamento. Então, eu tenho a 1 e a 2 correta. A 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3. A 4 e a 5 estão incorretas. A 4 aqui porque está faltando não. E essa aqui porque está, em vez de autoridade judicial, está a autoridade policial. Então, eu tenho o meu gabarito letra B, 1, 2 e 3, é uma questão relativamente fácil, mas que exige um pouco mais de atenção. Inclusive, esse item 4 aí é mais uma atenção de português do que propriamente uma questão de direito constitucional, mas para a pessoa que vai bem em português, eu sempre falo isso, para quem vai bem em português, vai bem também nas matérias de direito. E a gente chegou aqui no nosso final da nossa dica. Se você ficou com qualquer dúvida, pode me chamar lá no meu Instagram, @magnacis44. Não deixe de conhecer a plataforma da Vale. Eu tenho certeza que você será um dos nossos alunos. Um abraço, professor Magnacis. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento para se inscrever, ative as notificações, conheça a plataforma da Vale. Temos aqui simulados, temos materiais de apoio que vão te ajudar rumo à aprovação. Quer ser guarda municipal de Manaus? Cola com a gente, vem aqui na Vale, que aqui vale a pena. Um abraço, professor Magnacis. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima dica. Clica no sininho, senão você vai perder. Tchau, tchau.